Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui gravando esse vídeo. A gente quer começar esse canal, que se chama Estrangeiras, e tem um motivo muito legal. E o motivo é que eu moro nos Estados Unidos e a Bia mora nos Estados Unidos, no Portugal. E a gente, duas mães, que tem muitos assuntos, e a gente quer compartilhar com você, chamar você para ser nossa amiga, sentar na sua sala, sentar aí e ouvir um pouco, conversar com a gente aqui nos comentários sobre o que você acha de diversos assuntos que vão ser abordados aqui. Isso. A gente quer compartilhar um pouco da nossa experiência de forma bem geral, porque a gente compartilha de todos os assuntos que vocês possam imaginar no privado. E com isso a gente decidiu, por que não externar, né? Porque eu acredito que o que a gente troca, todas as trocas que a gente tem, muitas pessoas, muitas mães podem estar na mesma situação, podem estar passando pelas conversas que a gente tem e podem ter as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, porque o que não falta nas nossas conversas são questionamentos. É Então a gente verdade. decidiu abrir esse espaço para não ficar só entre a gente, né? A gente poder externar isso para todo mundo e poder ser um grande bate-papo entre amigas. É verdade. E hoje a gente quer falar de um assunto muito legal, que é um assunto que bate na pessoa que mora fora do país, que mora fora do estado, mora fora da cidade e muitas vezes que não tem outras pessoas ao seu redor. Então, às vezes você pode estar na cidade que você nasceu, mas esse não é somente sobre estar fora. É sobre um estado que às vezes a gente passa, independente de onde a gente está, que é a solidão, né, prima? Isso. Na verdade, a questão do estrangeiras, a gente colocou por a gente estar fora do país, mas muitas vezes a gente é estrangeiro morando até mesmo onde a gente nasceu, né? Porque é mais um sentimento, né, que a gente carrega. Esse sentimento de estrangeiro que calhou da Amanda estar nos Estados Unidos e de eu estar, por exemplo, hoje em Portugal, começou em mim, no meu processo, antes mesmo de eu estar em Portugal. Então, antes de eu vir para cá, Deus começou dentro de mim um sentimento de não pertencimento mais. Eu acho engraçado que quando isso aflorou em mim, eu compartilhava com uma amiga minha. Eu começava a falar para ela, Larissa, eu tô com um sentimento dentro de mim, e engraçado é que ela ficava assim, boiando, né? Eu tô com um sentimento dentro de mim que eu não me sinto mais em casa, aqui onde eu moro. E ela ficava assim, como é que é, Bia? Eu não tô entendendo. Aí eu não sei explicar, eu só sei que eu tô com um sentimento de não pertencimento. E esse foi o movimento que começou em mim, né? Antes de Deus me entregar que eu teria que ir embora para outro país. Foi o sentimento que começou a ser gerado dentro de mim de não pertencimento, de meu Deus, eu acho que aqui não é mais meu lugar, eu acho que aqui não é mais meu lar. Eu tinha um sentimento de que, independente de onde eu estava, eu não me sentia mais em casa. Isso começou, a gente morava no Rio, do Rio, eu fui para Campos, eu fui tentando atirar para tudo que era lado. A gente morava em Copacabana, de Copacabana a gente foi para Campos, de Campos. Eu vi também que não era, a gente foi para outro bairro do Rio, na ilha, e lá também eu amei, mas ainda não me encontrava, e aquele sentimento continuava dentro de mim. E da ilha a gente foi para Campos de novo, e de Campos a gente depois foi para Barra. No último lugar a Barra, e mesmo assim foi quando Deus confirmou para mim que não, agora vai começar uma nova estação e agora eu vou te enviar para um outro país. E aí o sentimento de estrangeiro então triplicou. E como foi para você, primo? Então, para mim também foi muito parecido. Eu acho que Deus começa um processo na gente dentro, né? Porque não tem como. Ele prepara a gente para as situações. E comigo foi assim, né? A família do Luiz ia vir para cá e a gente ia continuar lá. Só que a gente já estava com uma insatisfação do lugar onde a gente estava, da vida que a gente estava levando. Porque eu acho que tudo se engloba, né? Não é só do local. Você não quer só sair do local porque não faz mais sentido. Começa uma mudança interna de insatisfação, e aí começa uma insatisfação de tudo, e você vê que aquele lugar já você não pertence mais ali. Então você fica com uma vontade de sair, uma vontade de mudar, de não estar lá, entendeu? E aí eu acho que esse foi o pior assim, sentimento para que você entenda que precisa sair, entendeu? Eu acho que isso tem muito até a ver com o que a gente estava conversando esses dias sobre
a questão até da maternidade, mas que a gente não vai entrar agora nesse assunto, mas como as coisas mudam na gente sem a gente perceber, mas que se a gente for parar para pensar, são nas estações certas que acontecem. Por quê? Porque assim como diz lá em 1 Filipenses, ou 2 Filipenses, é Deus que faz na gente o querer e o realizar. Então a gente acha assim, mas do nada, assim, tanto que eu estava compartilhando com você. O sonho do Felipe sempre foi mudar de país. Desde que eu conheci ele, ele sempre veio com essa história de mudar de país. E eu nem começava essa conversa com ele, porque para mim, na minha cabeça, na minha concepção, era inadmissível. Sim. Não existia nem essa conversa de mudar de país, principalmente por conta da minha mãe. Sim. Então, não era uma coisa conversável. Uhum. E depois que a minha mãe, né, morreu e que tudo mudou, todo o cenário da minha vida mudou, foi como se fosse o Espírito Santo plantando em mim. Agora vai começar uma nova estação e agora você vai querer mudar de país, você vai se sentir em paz de mudar de país. Então, tanto que eu falo que não tem certas coisas, e para mim a maioria, como a gente já conversou, não vem da gente. Tem coisas que são muito nítidas, que você vê o Espírito Santo trabalhando em você e você mudando de opinião de uma coisa que você era certa, como esse assunto na minha vida. Eu era certa que eu nunca ia mudar de país, e de repente ele fez. Então, é como grita, né? A vontade dele, quando chega na estação certa, parece que ela grita assim na nossa frente, a gente encontra a resposta para algumas coisas e a gente só sente paz e vai. É verdade. Eu tô aqui, né, administrando a maternidade, administrando a minha filha que tá aqui, mas é muito isso, né? Eu acho que... E aí a gente muda de país, a gente se encontra, mas a gente também tem sentimentos, né? E o sentimento, por exemplo, a solidão para mim foi o sentimento que bateu, né? Quando eu mudei, eu descobri que não era o lugar, que eu deveria ficar mais no Brasil, no Rio. E aí a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos, para Orlando. E no começo foi tudo maravilhoso, foi mesmo. A gente, vamos aproveitar esse lugar. A gente mora em Orlando, perto da Disney, então a gente ia para parque. A gente ocupava a nossa mente com coisas que eram novidade, né? Então tudo era novidade, tudo era maravilhoso. E vai chegando um momento que a gente acostuma com a paisagem. A ficha vai caindo também, acho que é aos poucos. Né? Isso, a ficha vai caindo. A gente acostuma um pouco com a paisagem, de tipo, eu moro aqui nesse lugar, você até esquece onde você morava, como era. E você vai acostumando com aquilo, a ficha vai caindo. E também a gente passou pela pandemia aqui, então tudo agravou esse sentimento de solidão, né? A gente ficou muito, se sentia muito sozinho, eu principalmente, né? Porque minha família estava no Brasil, e aí teve a pandemia, a gente já nem podia socializar com outras pessoas, nem conhecer novas pessoas por causa da pandemia. Então, era um sentimento muito, muito ruim. Mesmo mudando de país, mesmo que as pessoas acham que é o glamour, e que você mudou, e você tá morando no exterior, que maravilhoso. É maravilhoso. Só quem passa sabe. Só quem passa sabe. É maravilhoso. A gente não pode tirar a parte boa, com certeza. Senão ninguém ficava, todo mundo voltava. Exatamente. Não pode tirar a parte boa, porém você passa por esse processo. Porque você pertence a um lugar e do nada você não pertence mais. Aqui é uma nova cultura, uma nova língua, tudo diferente. Todos os lugares, né? São novas culturas e novas línguas. E aqui é completamente diferente. Não tinha nada que eu sabia. Você começa um estágio de você conseguir se adaptar àquilo ali que você está vivendo, né? A cultura daquele povo, a língua daquele povo. O jeito do povo, né? Que às vezes é um pouco mais frio, principalmente, assim, no Brasil. No Brasil tem vários tipos de pessoas, né? Mais acolhedoras, menos acolhedoras. O carioca... Mas é meio que um padrão nosso. É o padrão. Isso. A gente é mais caloroso. Mas o carioca é mais ainda, entendeu? Exatamente. A gente é intenso. Assim, a maioria das pessoas que eu conheço que são cariocas são assim, né? Cariocas do Rio de Janeiro, principalmente. São intensas. Vamos aí, o vizinho. Meus pais, por exemplo, eles moram em um condomínio, nesse condomínio todo. Eles fazem. Parece uma família, a grande família. A grande família. E é isso, entendeu? Então, assim, como é que você sai de um lugar e você vai para um outro que o povo... Não, eu não vou dizer que o povo é frio, porque com o tempo eu achava que o americano era frio. Mas eles são... como que eu posso dizer? São mais fechados, né? Não é fechado, eles são mais na deles. São mais reservados. Reservados, exatamente. Essa é a palavra. Eles são mais reservados.
E como que E o você brasileiro é mais dado. Como que você acessa? Para mim, a minha sorte foi que aqui é muito brasileiro. Muito brasileiro. E assim foi uma das minhas experiências. Mas aí você conta como que foi para você esse sentimento de solidão. Cara, para mim foi um caos. Porque não teve só. Porque para mim teve um agravante, né? Você só teve a mudança de país e passou os seus perrengues nessa mudança de vida, ponto. O Sim. meu teve a solidão de estar saindo do seu país para ir para outro, somando um tempo de luto que eu passei pela perda da minha mãe. Então, eu cheguei para um apartamento que nós fomos os primeiros moradores. A gente inaugurou o apartamento. Eu não tinha ideia de como era, eu só ouvia todo mundo falar que o clima daqui, quando chega o frio, é insuportável para os brasileiros. Era isso que eu escutava. Então eu já vinha assim, meu Deus, eu vou morrer. Não, e você chegou bem nessa época. Bem na época do frio. Aí eu cheguei já achando que eu ia morrer e fui para um apartamento que toda a estrutura dele interna era de pedra. Ou seja, o que já era frio, sem brincadeira, era mais frio fora da minha casa do que dentro. Meu pai. Quer dizer, era mais frio dentro da minha casa do que fora da minha casa. Então, uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida, ainda mais depois que eu virei mãe, é tomar o meu banho quentinho de 1 hora. 1 hora não, mas uns 30 minutos. Eu tomava o banho quase chorando, porque por mais que estivesse pegando fogo na minha pele, eu sentia frio ao meu redor. O vento, aham. Eu não sei de onde vinha aquele vento, mas aquele vento eu sei que era um frio louco. Então eu tomava o meu banho, que era o meu momento de relaxar, pegando aquela água bem quente, tomava o banho mesmo com água. Então aquilo era muito sofrido para mim. E aí eu fui para um apartamento que, por mais que ele fosse lindo, maravilhoso esteticamente, ele era um frio, mas um frio. Então eu passava assim 90% do meu tempo chorando e os outros 5% eu passava vamos lá, essa é a realidade, bola para frente. Mas a maior parte do meu tempo era chorando, falando, meu Deus do céu, agora eu tô aqui, sozinha, com um sentimento enorme de luto ainda, tendo que administrar esse frio, porque querendo ou não, eu amo frio, eu amo chuva, eu amo, apesar de ser carioca, eu amo. Mas é mais melancólico. E o meu temperamento já é melancólico. Então imagina a junção. Foi assim. Não é muito legal. Foi um caos. Para mim foi muito pesado, foi muito difícil, foi um caos. Eu só sabia chorar. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito louco, porque independente das circunstâncias, quando você está onde você deve estar, eu não sei explicar, mas você tá encaixado na peça do quebra-cabeça, mas tá tudo escuro. Exatamente. Você está em paz, o sentimento que você tem é paz, apesar de você ter tristeza. Apesar de você estar, vamos dizer assim, sofrendo por conta das suas emoções, por conta, né, de todo o cenário, você está em paz, é uma coisa, é como a palavra diz assim, não precisa fazer sentido, não faz sentido. Se você for olhar assim, a situação não faz sentido nenhum, porque você está ali chorando, você está ali sofrendo, mas ao mesmo tempo você está em paz. E as coisas de Deus é uma coisa assim, meio sem explicação, meio sem lógica, né? Mas você está em paz naquela situação, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo sendo muito difícil. Mas, apesar dos pesares, são as etapas, né? Como a gente vive falando, para você chegar no propósito, você tem que passar pelo processo. E o processo vai te quebrando, vai te moldando, vai te refazendo, você vira um vaso na mão do olheiro. E chega, apesar da solidão, eu acho que é tipo um passo a passo, né? Você passa pelo tempo do choro, do sofrimento, da solidão, mas aí chega as conexões. Exatamente. Para mim, assim, Deus ele monta todo o nosso processo, né? E para mim, se não fosse as conexões, eu tava numa época que eu estava muito mal. E eu falava pro Luiz, eu quero voltar ao Brasil. Não importa, nada. Eu não tinha filho ainda, não tinha Olivia. E eu ficava, eu não quero saber, eu quero voltar para o Brasil. Porque no momento de desespero, você quer voltar pro seu colo, entendeu? Para onde é o lugar do colo, que é onde você nasceu. E aí eu falava, não. E eu ficava, Senhor, me manda alguém. Eu não quero, eu tô me sentindo solitária, sozinha. E aí um dia a gente foi, e eu tava indo numa igreja que era muito grande,
que eu não conseguia fazer conexão. Tudo bem que eu poderia me dispor a participar de uma célula, alguma coisa do tipo, mas eu não estava nesse momento de me dispor. Eu queria algo divino. E assim aconteceu. Eu e o Luiz, meu marido, a gente estava sentado tomando um lanche perto dessa igreja grande que a gente ia. E a gente tinha passado do horário do culto. Falei, a gente nem foi na igreja. Vamos lá, vamos ver o Instagram, como é que foi? E aí tava dizendo que tinha um culto nessa igreja em inglês. Eu falei, ai, que interessante, vamos, né? A gente já tô com o nosso lanche, estamos aqui na frente, vamos lá. E a gente foi. Chegando lá, eu falei, nossa, vai estar lotado. Mas não. Eram 3 fileirinhas, 4 fileirinhas, assim, de pessoas dessa igreja grande, porque era em inglês, então os brasileiros não iam. E era uma igreja brasileira, então não ficava lotado. E aí a gente entrou, eu fiquei lá. E eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto uma amizade. Nesse culto tava assim, ai, mas eu acho que não vai rolar, porque só tem americano aqui, só deve ter americano, e não sei se eles vão vir falar comigo, eu também não quero me dispor a falar. E aí, no final do culto, eu ia embora e tal, chegou uma menina para falar comigo. Ela falou, oi, tudo bem? Não, ela falou, vocês são brasileiros? Eu falei, não, a gente é brasileiro. Com boa cara de brasileiro. Aí eu, brasileiro. Aí ela, que legal, então, a gente também é. Nananana. Eu falei, vou marcar alguma coisa. Ela pegou meu WhatsApp, meu telefone. E aí ela mudou. Aí depois eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando, é a resposta de Deus. E aí ela mandou uma mensagem. E aí parece que tudo não é o favor, né? O Luiz trabalhava muito nessa época. E ele estava trabalhando até tarde, todos os dias, inclusive num sábado. Que era o dia que mais dava dinheiro. E aí ela falou assim, vamos marcar sábado uma pizza. Aí o Luiz, você tem que sair, você tem... Aí ele, não, mano, é de loucura. Eles estão chamando a gente já pra casa deles, assim, a gente nem conhece e tudo mais. Aí eu falei, Luiz, não importa, você tem que desmarcar, você não vai trabalhar à noite. E a gente vai. E eu toda assim, meu Deus, eu vou chegar na casa deles. Aí a gente chegou lá, era só a gente. A gente bateu papo, se divertiu, se conectou. E hoje nós somos os melhores amigos aqui. Eles têm história de vida muito parecida com a nossa. Eles são exatamente 10 anos mais velhos do que eu e o que o Luiz. É uma coisa assim, de Deus. O Luiz, ele tem 31. O melhor amigo dele, que é esse casal, tem 41. E a minha amiga, ela tem 39. E eu vou fazer 29, ela vai fazer 39. A gente faz no mesmo mês. É uma coisa assim. Que loucura! Só Deus explica. Eles são 10 anos mais velhos. Eu tive a Olivia com a mesma idade que ela teve, o primeiro filho dela. Então, assim, é uma coisa que só Deus. Só Deus. É quando eu falo, não tem explicação, não tem lógica. As coisas do alto são. Assim também foi a minha primeira conexão. Conta pra gente que testemunho fortifica a nossa fé, gente. Porque a gente está se sentindo sozinho, a gente ora e Deus escuta a nossa oração. Isso é muito importante. Por isso que a gente está contando esse testemunho aqui. É verdade. O meu foi assim. Além, a gente, na verdade, quando a gente veio para cá, eu conheci uma amiga pelo Instagram. Eu estava querendo buscar uma relocation, que é aquele pessoal que procura um apartamento para você antes de você ir para o país. Aqui em Portugal se chama relocation. E aí eu vendo o Instagram dessa menina que faz esse serviço, eu vi um comentário totalmente aleatório de uma pessoa falando assim, eu quero muito fechar com você, eu tô indo para Portugal no mês tal, que não sei o quê. Aí eu fui e entrei, de abusada, né? Fui e entrei no Instagram dessa menina para ver. Eu, gente, será que ela é brasileira também? Deixa eu ver aqui, para onde que ela vai, o que ela vai fazer. Entrei, fui. Quando eu entrei, eu vi que ela era do Rio, um pouquinho do interior, assim, do Rio, e que ela ia vir para Portugal também. Aí eu, gente, será que a gente vai vir para o... Eu vou mandar uma mensagem para ela, porque eu vi que ela também era mãe de 2, então eu vi, assim, que a gente tinha tudo meio que a ver, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela no privado, e ela me respondeu, dizendo que ela ia vir para cá, que ela ia vir para Braga. Aí eu, meu Deus, eu também vou para Braga. Ela, mentira, quando? Eu tô esperando meu visto sair. Ela, nossa, eu também. Meu Deus! E aí a gente se conectou dessa forma. Essa foi a minha primeira conexão. Antes de vir para cá, a gente ia vir até junto no mesmo voo. Só que, coitada, ela perdeu o voo, ela perdeu a hora do voo. A gente veio na frente e ela acabou tendo que ir no outro dia, coitada. Pagou super caro, perdeu as passagens, teve que comprar um. Meu Deus! Mas assim, a gente veio junto para cá.
ela foi um dos principais pilares, né, de amizade que Deus já preparou antes da gente chegar. E aqui, é porque o meu processo também foi bem complicado, porque eu vim grávida. Então, assim, a gente acabou que essa amiga minha, ela ficou em Braga e eu fiquei a uns 30 minutos dela. Estou meio que como se fosse o interiorzinho de Braga, que é Guimarães. Então, eu sentia muita falta de alguém aqui, onde eu moro, onde eu tô, né, para eu ter essa conexão diária. E aí a gente decidiu sair do apartamento que a gente estava e para isso eu fiz uma chamada de vídeo para um casal para entrar lá. Mas assim, para ajudar a minha relocation a botar alguém no lugar do apartamento que eu estava. Nessa chamada de vídeo que eu conheci a Keila e fui apresentando o apartamento para ela. Nem sabia se ela ia ficar ou não. No final das contas, eu saí daqui do interior, fiquei um tempo lá em Braga com essa minha amiga para procurar um outro apartamento. E nisso a Keila veio morar no apartamento que a gente tinha deixado. Eu não sabia se ela ia morar ou não, eu sei que eu nem tive mais contato com ela, só foi uma pessoa que eu mostrei o apartamento para ver se tinha interesse e depois a relocation nossa fechou tudo com ela. Só que graças a Deus a gente conseguiu voltar aqui para São Torquato, o nome do lugar que a gente mora, que é mais um interiorzinho assim, de Guimarães. E um dia eu sou uma pessoa muito tímida, pode não parecer, mas eu sou muito tímida, muito reservada e igual a mim. eu só sou expansiva e aberta quando tenho amizade com aquela pessoa, quando eu crio vínculo. Mas antes disso, eu sou muito, muito fechada, muito reservada e muito tímida. Então, eu decidi um dia aleatório, assim, falei assim, eu tive um incômodo dentro de mim, de tipo assim, vai lá com a desculpa de que pede para ver o correio, vê se chegou uma carta para você, mas vai lá. Aí, meu filho, tomei vergonha na cara, fui lá, bati lá. Aí ela foi, me atendeu e subiu. Ela, peraí que eu vou falar com você. Eu morrendo de vergonha. Eu, ai, meu Deus, que vergonha. Ela vai vir aqui falar comigo, não sei o quê. Ela veio falar, eu sei que a gente ficou 1 hora conversando. Ela, eu sabia que um dia a gente ia se encontrar. Eu sabia que um dia eu ia conversar com você. Eu sabia que a gente ia fazer essa conexão, porque Deus já tinha falado comigo. Quando ela falou isso, eu pronto, foi Deus. Foi Deus. Foi ela que foi comigo quando eu entrei em trabalho de parto. Deus, assim, Deus agiu de um cenário impossível que, com o passar do tempo, a gente pode ir falando dessa parte quando a gente entrar em maternidade, sabe como foi parir aqui no exterior também, porque foi outro rolê. Então, assim, ela foi um cuidado de Deus tremendo, assim, pra minha vida. Ela, eu já falei pra você, né? Ela é minha mãe cuspida. Assim, eu falo isso pra ela, que além de tudo, é um carinho muito grande porque eu vejo a minha mãe nela. E é incrível isso. Então, assim, a gente vê como Deus faz todas as coisas. Deus me deu ela e, para completar, a Bela estuda com o filho dela, na mesma sala. Então, eles são amigos. Foi, assim, conexão de todos os lados. Gente, é muito surreal, né? E aí, nesse processo, eu acho que é o que Deus faz, né? Ele ajuda a gente a sair desse lugar. Às vezes a gente não tá no momento maravilhoso. E a gente também não tá disposta a se render. A gente não quer fazer participar de um grupo e essas coisas, porque a gente não tá no momento. Mas Deus faz. E a gente também precisa, por mais que a gente não queira, a gente precisa também dar um passinho ali para contribuir para aquela história. Se você não fosse lá, você não conseguiria ter essa amizade. Se não fosse no jantar à noite, eu não teria esses amigos que hoje, gente, eles são uma família, assim, para mim. Se você for parar para pensar, se você não tivesse ido naquele culto. Naquele culto, se eu não tivesse ido no culto, que foi uma ideia que surgiu assim, eu quero, vamos ali. Quem diria que iria resultar, né? Foi que nem eu, vou ali ver se chegou alguma carta para mim. E aí você vê, né, que como isso faz a gente sair de um processo de solidão. Porque o processo de solidão, ele é muito cruel, porque é só você com você. É mergulhar dentro de si. Mas eu não sei como é que foi para você nessa parte do processo de solidão, mas nesses processos que são mais penosos e mais doloridos e mais pesados, a gente olha assim para a situação que a gente só consegue ver Deus. Você entra num nível de relacionamento com ele muito surreal. Tipo, pelo menos para mim, assim, quando eu tava, que assim, eu só chorava, eu ficava assim, Deus, me ajuda, porque senão eu vou enlouquecer. Exatamente. Porque o sentimento era assim, que eu fiz? Ao mesmo tempo que você sabe que você tá vivendo aquilo que Deus designou para você, você começa a se questionar, fala sério, a gente é ser humano. Você começa, meu Deus, o que eu fiz? Eu fui sair do meu país, eu fui vir para cá, onde que eu tava com a minha cabeça? Será que eu entendi errado? Será que eu fiz besteira? E agora? Pelo amor de Deus, eu vou voltar.
socorro, me ajuda. E no final das contas, os processos, esses que são bem pesados, eles, no final das contas, nos levam diretamente para ele. Porque você olha para um lado, você olha para o outro, só tem ele. Só tem ele. Não tem mais ninguém. É verdade. Porque a gente começa num processo que, assim, só tem a gente. A solidão só tem a gente. Teoricamente, só tem a gente. Só que quando você faz esse mergulho para dentro de si, o Espírito Santo, ele tá ali, entendeu? E Deus está intervindo a todo instante, te dando forças, por mais que tem muitos momentos que você não tem força. Só que você vê que Deus dá o escape, o refrigério para aquele momento específico. Assim, nossa, eu não sei, eu não aguentaria agora. Mas Deus, nesse momento, faz, entendeu? Ele te dá um escape, ele te manda uma pessoa, sei lá, faz situações que já aconteceram e que era, assim, improvável, mas acontece naquele momento que você está no seu pior. Você fala assim, meu Deus, daqui eu não consigo sair. É ali que ele manda o escape, é ali que ele manda o refrigério, entendeu? Esse é o momento, assim, que Deus, ele manda o escape, manda o refrigério. E se não fosse ele no momento de solidão, eu não sei aonde eu estaria. De repente, já teria voltado, tomado forças por mim mesma. Por mim mesma. Que é quando ele fala pra gente não agir pela força do nosso próprio braço e que muitas vezes a gente toma a decisão errada. E a gente faz uma besteira, porque a gente quer ir pelo aquilo que a gente está... O que é palpável pra gente no momento. O que é palpável aqui agora? Eu comprar uma passagem e voltar pro meu ninho. Para minha zona de conforto. Deus, quando ele mexe nessa parte da nossa zona de conforto, que era, se a gente for parar para pensar, né, da onde a gente veio, a nossa casa, o nosso lar, né, o nosso país, quando ele mexe nisso e a gente quer correr para nossa zona de conforto, é quando a gente vê assim, cara, não, tem alguma coisa aqui, porque se eu estou querendo voltar para onde é mais fácil, Deus geralmente vai me empurrar para onde é mais difícil, para onde o negócio é mais embaixo. Então, assim, tem também toda uma leitura que a gente não consegue fazer quando a gente está ali no olho do furacão, mas que depois que passa, por exemplo, até aqui agora, conversando com você, a gente começa a entender alguns pontos que quando a gente está lá, a gente não entende, a gente não vê, é tudo cinza, é tudo sem graça, mas que depois a gente entende o porquê de muitas coisas que, quando a gente está ali vivendo, a gente não entende. E que Exatamente. A gente só quer voltar para onde a gente tem a segurança. Que a gente não, e que às vezes a gente sai desse lugar e fala, meu Deus, eu vou voltar para lá. Mas lá já não é mais o mesmo lugar. Exatamente. Na sua cabeça e na realidade. Mas não faz mais parte de você. Então, hoje, quando eu falo, meu Deus, sinto falta. Porque aí vem a saudade, bate essa saudade das pessoas, do lugar. Você fala, aquele lugar não é mais o mesmo. As pessoas não são mais as mesmas. Elas estão em outras fases de vida. Então, assim, o que eu vivi antes não é o que eu vou viver agora se eu voltar. Exatamente. E eu não pertenço mais a esse lugar. Agora eu já abri. Porque quando você expande essa sua mente, essa sua visão de outro país, não volta ao mesmo padrão de pensamento, entendeu? Você expandiu para um padrão de pensamento e agora você está em outro. Você tem novas conexões, nova língua, nova cultura. Então, você voltar para o lugar que às vezes não é o necessário. Às vezes é, mas às vezes não é. Então, assim, é discernir as estações e o que Deus... Porque às vezes Deus te manda para um lugar para você viver um momento específico. E aí você volta. Sim. Porque eu não tenho problema nenhum em voltar. Se Deus falar, é para voltar. Se Deus começar a tocar meu coração e falar para voltar, não tem problema nenhum. Mas quando você tá e é para estar, não tem como voltar. Exatamente. E se você volta, você entende que, meu Deus, imagina, você sabe que você deve estar ali, mas ao mesmo tempo você começa num cabo de guerra com Deus, entre a vontade dele e a sua, onde você se sente melhor, e aí você acaba tomando alguma atitude por impulso, e aí refazendo todo aquele processo que você já tinha entrado. Eu acho que tudo é muito assim, apesar de você estar naquele momento de dor e de sofrimento, você parar, respirar e pedir forças e pedir ajuda, porque realmente, assim, ele faz. A gente pode achar que não, a gente pode achar que não vai acontecer, que é muito improvável, que é muito impossível, mas é aquilo, né? O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, é o Deus que faz, principalmente quando a gente olha para ele e fala assim, acabou. Eu não tenho mais recurso, a minha mão já não consegue fazer mais nada, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu só tenho você e mais nada. E é aí que ele é especialista em tipo assim, então toma aqui o milagre, toma aqui, eu vou fazer. Para os seus olhos verem e para você testificar, porque é aquilo também. Eu acho que é por isso que
nasceu o Estrangeiras. É além da Bia e da Amanda, é além dos meus processos e dos processos da Amanda. Tudo que acontece, isso eu acredito cegamente, fielmente, tudo que acontece comigo, tudo que acontece com a Amanda, tudo que acontece com todos aqueles que são rendidos a Cristo, não tem que parar na gente. Não precisa parar em mim, não precisa parar na Amanda. A gente precisa proclamar tudo aquilo que a gente vive e passa diante de Deus. Porque muitas vezes aquilo que eu passei, aquilo que a Amanda está passando, é o que outras pessoas ao nosso redor estão passando, muitas que não podem estar ao nosso redor, mas que podem estar através da tela, vendo, também estão passando e podem ser tocadas, podem ser curadas. O Espírito Santo pode vir a falar através de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Então, por isso que a gente decidiu se juntar para poder falar um pouco do que se passa com a gente nesses processos da vida, né? Porque a gente não vai falar só da situação de ser estrangeiro em um outro país, mas a gente vai falar de todos os assuntos que vocês imaginarem que englobem, né, a nossa realidade, porque eu acho que não deve parar na gente, sabe? A gente precisa alcançar através daquilo que a gente passa, né? Dos nossos testemunhos, de tudo que Deus ele faz na nossa vida e através de nós para os outros, porque é uma ferramenta. Eu acredito que isso daqui é uma ferramenta e que a gente pode usar da melhor forma possível, né, Pri? Total. A gente passou por um processo de mudança. Então, assim, o Estrangeira surgiu porque a gente passou por mudança, mas nem sempre a mudança é mudança de país, às vezes é uma mudança de estação. A gente também passou, vamos falar sobre maternidade, é uma mudança de estação. O casamento é uma mudança de estação. Vamos falar também, a gente vai falar de todos os assuntos. Então, se vocês querem algum assunto específico, comenta aqui, porque a gente quer abordar tudo. Porque, assim, tudo que a gente passa, a gente quer botar aqui, porque a gente quer mostrar esse lado vulnerável, que a gente quer transmitir o que Deus faz através do nosso lado vulnerável, né? Porque hoje na internet tudo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, perfeição de filho, perfeição de marido, perfeição de casamento, perfeição de criação de filho. Todo mundo tem uma teoria para, né? Todo mundo tem uma teoria resposta para. Uma resposta para, uma teoria para você educar seu filho melhor, uma teoria para você seguir seu casamento. Só que as pessoas esquecem de ser vulneráveis, de mostrar que tem um lado frágil em toda relação, em todo processo, em toda mudança. Que sofre. Que passa por dificuldade, que chora. Porque, assim, o sofrimento, o deserto é maior, muitas vezes, do que o momento de glória. Porque o momento de glória, ele, pum, é depois de tudo isso. É depois do processo, é depois da dor, é depois de ser esmagado, depois de ser torcido. Ali depois vem o momento de glória. E é aquele momento que as pessoas postam, aquele momento que as pessoas estão ali para se vangloriar muitas vezes, e não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que a gente, às vezes, passou por um processo, a gente está no meio de um processo, que a gente não passou, não tem resposta, mas que a gente tá... A gente pode passar junto. A gente pode se questionar junto, a gente pode dar as mãos e chorar junto, rir junto e aprender junto e se questionar junto. Então, esse foi o intuito da gente. A gente pensou assim, não vamos ficar só na gente, primo. Acho que isso aqui a gente pode externar, a gente pode mostrar a nossa vulnerabilidade para as pessoas, né? Colocar o nosso rosto aqui e simplesmente falar. Muitas vezes o que falta é a gente falar, é a gente externalizar aquilo que está aqui dentro. Então a gente decidiu, vamos fazer. E que Deus nos abençoe, porque que seja canal de bênção, porque a gente veio aqui... Esse é o intuito. Que a gente quer fazer é ser canal de bênção, assim, ajudar, né? Ajudar mostrando o nosso lado mais vulnerável, mostrando tudo aquilo que a gente passou, aonde Deus nos tocou, tudo que Ele já transformou, tudo que Ele já fez através da nossa vida e das estações que a gente já viveu, que a gente está vivendo, e pegar na sua mão e falar assim, vamos com a gente, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, e a gente decidiu compartilhar com todo mundo que quiser. É verdade. E a gente quer trazer algumas pessoas, amigas. Vai ser assim, às vezes a Bia vai fazer um quadro só ela é uma amiga, às vezes eu vou fazer um quadro eu e minha amiga, porque assim, a gente não quer que pare na gente. A gente quer falar com você, conversar com você, mostrar que às vezes não é fácil, estamos todos passando por processo, não tem perfeição na gente, não tem, estamos longe de ser perfeita, mas a gente está aqui com o coração aberto, porque a gente quer servir
com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o processo que a gente está passando. E é isso. E a gente está aí, vamos postar mais. Daqui a pouco tem mais vídeo, vamos falar sobre maternidade, sobre casamento, muita coisa. Muitos assuntos, muitas pautas. E a gente espera que vocês possam gostar desse novo programa que a gente decidiu fazer, né? Porque assim, se chama podcast, mas ao mesmo tempo somos eu e a minha prima, e a gente vai levando, vai vendo o que o Espírito Santo vai guiando para fazer. É isso aí, a gente tá mais um bate-papo, né? Um bate-papo, assim, entre primas, amigas, sobre estrangeiras, que é o nome do nosso canal. E a gente espera que você fique aqui com a gente por muito tempo, compartilhando a nossa vida. Isso aí, gente. E aí, estrangeiras também, acho que a gente esqueceu de falar, que apesar, tem um duplo sentido, assim, pra gente. Apesar de sermos estrangeiras, a gente, né, não vive no nosso país, mas a gente também tem daquilo de mais forte, que é o fato de sermos estrangeiras aqui na Terra, no mundo. Né? A gente sabe a quem a gente pertence, a gente sabe que aqui é passageiro, então por isso a gente se sente estrangeiras aqui, porque a gente sabe que o nosso lugar e o nosso lar é lá no céu, do lado de Papai do Céu. Então teve esse duplo sentido que a gente achou assim, caraca, magnífico esse nome. Super encaixou. Super perfeito, assim, para o que a gente quer trazer e pelo que a gente está vivendo. E é isso. É isso, gente. Obrigada por terem ficado aqui, por terem visto esse vídeo. Se inscreve nesse canal. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer o próximo, né? Vai fazer o próximo, com certeza. E, se inscreve no canal. A gente também tem o Instagram, que é o mesmo nome, @estrangeirasporteua, que é Estados Unidos da América. E se inscreve aí, sininho, todas essas coisas que todo mundo fala, que todo mundo já tá cansado de saber. E vamos com a gente, que a gente quer interagir muito com vocês. E é isso. Beijo, gente. Beijo.